Gente, sejam todos muito bem-vindos. Já vou trazer a Tati, que a Tati já está aqui com a gente. Enquanto a Jaque vai entrando, Tati, e vai fazendo todo o procedimento, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é a Tati? Eu sou a Tatiane, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com comunicação humana, com desenvolvimento de voz e fala, com oratória. E eu sou a mãe da Micaela, também, e a esposa do Danilo. E eu sou a Águia da Ju, da terceira turma. Uma de vocês está com o som do celular ligado, está dando retorno. É o meu. Tati, pode seguir. Oi. Então, eu sou a Águia da Ju, da terceira turma do Impulsione Sua Carreira, e fez toda a diferença para mim. O Impulsione Sua Carreira. Recomendo. Que legal. Tati, hoje a gente vai falar sobre comunicação e a gente fez um desafio aqui. A Tati e a Jaque já se conhecem e vão se conhecer aqui no ao vivo também trabalhando juntos. É o nosso desafio de trabalhar juntos. Começamos, deu certo. Baixa o volume do celular, meninas, e bora lá. Jaque, se apresenta um pouquinho e nós vamos já entrar no nosso tema, que é comunicação entre pais e filhos e os seus desafios. Bom, eu já conheço a Tati, né, via online, né, Tati? Eu sou a Jaqueline Bonassi Bissani, sou psicóloga de formação, sou de Caxias do Sul, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e desde a minha formação eu atendo criança, adolescente, e agora também estou atendendo famílias, porque não dá para atender criança e adolescente sem atender famílias. E é isso. Legal. Meninas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Olha só, quando a gente fala em comunicação, e a comunicação, ela tem, nós aqui, parece que o campo sistêmico sempre é muito forte, né? Quando a gente fala desse desafio de comunicação, nós falamos nesse desafio de nós realmente estarmos aprendendo a passar a mensagem correta. E nós já iniciamos a nossa manhã aqui com esse desafio. Tanto a Jaque já tinha feito live comigo, quanto a Tati, mas por algum motivo a Jaque não conseguia compreender. E aí não tinha opção, eu tive que trazer a Jaque ao vivo, porque eu também precisava falar com a Jaque, porque eu já estava conectada nos aplicativos. Então, veja, muitas vezes a gente não consegue passar a mensagem para quem a gente quer passar. E quando a gente fala de filho, meninas, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Como o nosso filho vai sentir-se amado? Porque o que gera afastamento entre o pai, a mãe, os filhos, é a forma como o filho se sente amado, né? Então, esse desafio de o filho perceber que ele é amado realmente pelos pais, de ele perceber que aquele pai e aquela mãe estão dando uma instrução e uma orientação e os impactos disso tudo. Então, gente, a Tati como fono e a Jaque como psicóloga, e eu aqui mediando vocês duas meninas, o desafio, Tati, eu acho que primeiro é assim, como que a gente faz como pai e mãe para que a gente se comunique cada vez melhor? Existe assim, porque quando a gente fala de voz, o que eu vejo que é desafiador, por exemplo, eu falo alto, eu falo rápido, e isso, em algum momento, pode parecer agressivo, principalmente para o filho, né? Então, assim, como que a gente faz para se identificar como pai e como mãe? E como que a gente lida? Porque às vezes também a gente não... Falta a nossa firmeza, né? Então, assim, como que a fonoaudiologia pode nos apoiar na comunicação? E depois a gente já passa a bola para a Jaque, como que a psicologia, o que isso gera nos filhos, né? Essa dificuldade de comunicação. Então, Ju, o que acontece? A nossa fala, a gente tem várias variáveis que modificam o sentido do texto, não é simplesmente falar. Eu posso falar a palavra não de várias formas. Não, não, não. Eu posso, mudando as variáveis, e ter a mesma palavra. Está tendo retorno, não é meu. Não sei se para você está tendo. Pessoal do Instagram, como que tá aí? Pessoal do YouTube, eu também estou ouvindo retorno, mas não sei se é exclusivo aqui. Pode falar, já. Vai indo, Tati. Não vamos parar, não.
Não? Tá bom, vamos lá. E aí, quando a gente muda essas variáveis, a gente muda o sentido da frase também. Eu posso mudar as variáveis, mudar a ênfase, que a ênfase é o dar o destaque em uma única palavra da frase. Eu posso mudar a minha melodia na hora de falar. Eu posso colocar pausas nessa fala e mudar a velocidade de fala, além da intensidade e frequência. Quando eu falo a seguinte palavra, por favor, seja gentil com o seu irmão. Ser violento não é aceitável. O que acontece? Eu posso colocar aí a ênfase no por favor, aonde eu falo, por favor, seja gentil com o seu irmão. Ser violento não é aceitável. Agora eu posso colocar no gentil. Por favor, seja gentil com o seu irmão. Ser violento não é agradável, não é aceitável. Eu mudando a minha entonação e a minha melodia, eu mudo o contexto da palavra. Só que aí tem uma grande reflexão, porque muitas vezes a gente tem um padrão tão automático e tão enraizado dentro da gente, e a gente dá destaques em palavras que não tem necessidade, a gente muda a interpretação pelo destaque errado. Eu posso falar assim, não mexe, ou eu posso falar assim, não mexe. Então é o destaque, e esse destaque é essas variáveis da fala que assustam muitas vezes a criança, assustam a pessoa na hora de falar e dão uma interpretação errada para o contexto. O que acontece? Tem a melodia da fala, que é a música, é a entonação quando eu estou falando. Tem uma melodia que é a sorrindo, que é a ascendente. Quando eu falo sorrindo, eu dou um sorriso e falo, não! Eu subo um pouquinho a entonação e eu falo, não, meu filho, não pode mexer aí. Feliz. Agora tem uma melodia a descendente, que é quando eu quero falar fatos mais sérios e tristes, aonde eu fecho a minha boca e eu mudo a forma de falar. Eu posso falar, não, não mexe aí. Olha, eu já mudei a minha expressão e a melodia da voz. E com isso, a sensação que você tem ao me escutar muda. Porque vem várias memórias, várias crenças. Também tem a técnica para você ser afetuoso com a pessoa. Vocês sabiam que tem a forma de falar para ser afetuoso? Não. Quando você prolonga as vogais e você sorri na hora de falar, você se torna afetuoso. Então eu posso falar assim, oi Ju, bom dia. Oi Jaque, bom dia. Oi Jaque, bom dia. Bom dia, Ju. O que aconteceu? Eu prolonguei as vogais. Com isso, a Ju até sorriu para mim. Ela sentiu o afeto. A hora que eu falei bom dia... Eu lembrei aqui quando eu falo bom dia, bom dia, bom dia, família 6 e 6. É uma prolongação das vogais, né? Nem sabia disso. Isso transmite afeto para as pessoas. E quando você quer algo mais firme, você não modula as vogais, você fala as vogais de uma forma mais objetiva. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. É mais objetivo. Isso já te trava. Imagina uma criança que está em pleno desenvolvimento cerebral. Trava na hora. Tem as pausas, né? Que temos as pausas para respirar. Conforme eu estou falando com vocês, eu dou uma pausa, respiro e volto. E tem as pausas expressivas, que é onde que eu falo assim, olha, eu não gostei disso. Como podemos melhorar? E aí fica aquele silêncio ensurdecedor, muitas vezes. Não sei se vocês viram... Não estavam me ouvindo, eu estava com o microfone, nós estamos com um delay aqui, com um som, aí eu desliguei meu microfone para ver se melhorava. Eu falei que quando eu falo bom dia, bom dia, bom dia, família 6 e 6, eu estou alongando as vogais, né? E o pessoal, às vezes, eu até recebo bom dias assim, né? Às vezes das águias, ou de quando as pessoas querem falar comigo, elas mandam vários bom dias, né? Então, isso expressa afetuosidade. Tati, e tem mais alguma coisa assim que... Porque eu vejo assim, ó, como que a gente
E ouvindo você falar, me parece que, ok, eu entendi. Só que, e como saber se eu estou fazendo, Jaque, Tati? Como saber se eu estou fazendo, se eu estou conseguindo fazer isso? Porque parece que eu tenho que pensar para me comunicar, para saber que tom que eu vou usar. Isso pode ser automatizado? Não sei se existe, né, se faz sentido isso. Isso pode ser treinável. Primeiro é o autoconhecimento. Primeira coisa, você tem que se autoconhecer, conhecer os seus limites. Porque muitas vezes os pais, eles extrapolam seus limites. E quando a gente extrapola a nossa paciência, a gente tende a utilizar um tom de voz um pouco mais grosso, um pouco mais firme e um pouco mais autoritário. Então, os pais, a gente tem que se conhecer o nosso limite. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não consigo mais ser gentil. E você se treinar. O que acontece? Aqui em casa eu tenho uma policial que me monitora. E ela começou a fazer muito essa reflexão comigo. Como eu trabalho com voz e fala, eu estou o tempo inteiro aqui falando para as pessoas, melhora a entonação, vamos fazer esse exercício para melhorar o seu tom de voz, né? A sua voz é muito fina, não precisa mudar a voz. Aí a minha policial, a Micaela, de 5 anos, às vezes eu estou falando com ela, mamãe, mas você não precisa mudar a voz para falar comigo. Aí já começa a me dar insights. Aí eu falo para ela, filha, como é que eu falei? Você falou assim, não. Aí tá. E como que você quer que eu fale? Não, minha filha linda, não precisa fazer isso. Ela vai fazendo as modulações e me imitando. Olha só, os filhos irritam o pai, né? Depois a Jaque pode falar um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente fala na prática, no dia a dia, isso acontece. Mas o que acontece? Eles são o nosso espelho, eles são o nosso referencial, né? Então, eles... O pai, acho que aí a Jaque pode falar melhor, às vezes a gente vê pela expressão do filho, a hora que a gente fala mais firme, o filho já trava. Opa, o que eu falei? E é tão automático que a gente não percebe. Então, vamos falar de uma outra forma? Não sei se vocês viram no BBB que teve uma polêmica dessa questão do falar, e principalmente com a mãe, que a Carol Conká, ela teve 99% de rejeição. E na fala dela, ela fala assim, eu fui ignorada por horas pela minha mãe. Ela me ensinou isso. Quando ela ficava brava, ela não falava. A mãe não falava com ela, a mãe ignorava ela. E ela falou que a mãe dela, às vezes, passava dias sem falar com ela, quando a mãe dela estava brava com ela. Isso tornou ela uma pessoa um pouco mais fria. Aí, a vencedora, que foi a Juliette, que teve aí 90% de aprovação, o que ela fala? Ela fala assim, eu sempre fui ouvida e acolhida pela minha mãe. Para minha mãe, eu sou uma rainha. Ela acredita em mim mais do que eu mesmo. Então, olha a comunicação. Uma aprendeu a ser ignorada e ela aprendeu assim. Quando o pai estava bravo, em vez de o pai falar, olha, eu estou bravo com o seu comportamento, eu não gostei, a mãe fechava. A mãe não sabia, né? Tinha dificuldade de se expressar. E aí ela aprendeu que o silêncio e ignorar o outro é o melhor caminho. A outra já não, a mãe se expressava, a mãe falava, e ela aprendeu que o caminho era da afetuosidade. Olha só, e aqui fica o desafio para nós que somos pais e mães de a gente expressar essa afetuosidade. Jaque, e quando o filho, Tati, podemos fazer um bate-bola aqui? E quando o filho, Jaque, não se sente amado? Porque eu, assim, ó, não duvido, a Elisângela fala, se trazer a fala aqui da Elisângela, eu busco fazer isso com a minha filha, então baixo, pois combinamos de não alterar a voz. E eu peço a ela, filha, é possível mudar esse comportamento? E ela concorda. Então, aqui é uma negociação entre mãe e filhas treinando, né? Mas, já que, como fazer, né? E quais são os impactos, assim, de quando uma criança sente-se agredida pelos pais? Pela voz. Ou fisicamente, mas a voz é uma agressão, né? Tem. O pessoal do YouTube tá ouvindo? Ninguém, acho que pode seguir, acho que tá tudo bem, ninguém falou nada aqui. Tá.
E aí eu me lembrei muito da live que eu fiz, né, Ju, sobre educação por cooperação e obediência, onde eu falei, né, sobre essa forma, né, esse medo que a criança sente, né, quando a Tati fala, né, em uma entonação mais, como se fosse mais brava, né, Tati, mais forte, né, não, e ou não. Então, isso me lembrou muito a live que eu fiz, porque você pode aí criar filhos de duas formas, né? Um filho que coopera, que compreende e que entende quando você tem uma entonação de voz mais clara, né? Do que quando você tem uma entonação mais ríspida, mais alta, né? Um tom de voz mais alto. Então, a criança, quando ela se sente com medo, né? Respondendo aí a tua pergunta, Ju, o que acontece? Ela se torna uma criança com insegurança muito grande, porque ela não tem também a oportunidade de se expressar quando esse não já vem, né? Ou não pode, ou não vai, não quero. Então, as emoções, para mim, né, diferentemente da Tati, elas falam muito, elas vêm antes da verbalização. Então, eu sempre falo assim para os pais, né? Não, cuidado, né, com a forma que você fala, né? Com a forma que você comunica o que você quer, porque muito da sua expressão corporal, que advém das suas emoções, chegam antes. Então, quando a criança se sente, né, ameaçada, se torna uma criança insegura, com um embotamento afetivo, que eu chamo, né? Não consegue transmitir muito do que você sente, gera muita ansiedade, e essa ansiedade pode gerar doenças de repetição, então está sempre com dor de barriga, sempre com dor de cabeça, porque ela precisa ficar doentinha para não ouvir, né, daquela forma que ela ouvia. Então, assim, Ju, tem várias consequências aí, a gente, né, poderia pensar em mais um monte delas, mas o que eu percebo no consultório é isso. Então, eu sempre falo, né, e oriento os pais, tem uma entonação mais tranquila quando você for conversar, olhe primeiro para a sua criança interior, né, porque muitas vezes a gente repete, né, Ju, o nosso modelo, né, a Tati falou um pouquinho disso ali também. Então, olha um pouco para a criança que você foi, e aí você vai conseguir lidar com o seu filho de uma maneira diferente, porque você pode fazer diferente, Ju. Você tem condições de avaliar e de fazer diferente, né? Quando a Tati diz, é um treino, você pode ser treinado, sim. Então, o exemplo da Elisângela, né? Ela tem várias outras ferramentas nele, que você consegue trazer isso para a Teodora, né? E conversar com ela, mas nem todo mundo. Então, a gente tem que levar em consideração. Esse pai, às vezes, está cansado, às vezes ele está frustrado, às vezes ele, né, o dia não foi bom. Está endividado, às vezes, né? Isso. Então, assim, como que ele verbaliza, né, o que ele quer para essa criança, como que ele comunica o que ele quer para essa criança, a emoção, ela chega antes. Porque aí a criança vai olhar, por exemplo, assim, né, Ju, quando você tem que dar uma notícia triste. Se você chegar chorando, é uma coisa, né? A criança vai entender de uma forma. Se você chegar falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é de outra forma a compreensão, né? Então, quando você quer também colocar uma regra ou cobrar algo dessa criança, né? Olha só, por que você não fez isso, aquilo? Não, olha só, você tinha tempo, o que aconteceu? Dá oportunidade para essa criança se comunicar também, porque muitas vezes ela se embota, né? Porque ela não tem a opção de também se colocar, de também dar, como eu chamo, né, a versão dela ali. Mas é muito isso, Ju. A entonação, ela tem muito a ver, para mim, na psicologia, muito com o sentimento. E tem outra coisa que eu costumo falar. Os pais trazem com eles as frustrações de quando eles foram criança, né, que eu estava falando antes. Então, eles colocam uma expectativa, muitas vezes, nesse filho, e esse filho não consegue corresponder. Então, vem aquela cobrança, né, no sentido de cobrança. Eu costumo colocar como cobrança, decepção e frustração, mas não é da criança,
é dos pais. Então, muitas vezes a gente... Isso. Então, a gente chega, muitas vezes, né? Eu também sou mãe, né, Tati? Muitas vezes eu chego já na cobrança, e aí depois eu falo, ai, meu Deus, né? Eu devia ter falado de uma maneira diferente, porque eu percebo, né, principalmente na mais nova, né? Quando você já chega cobrando, então, assim, gera medo, né? Então, quando eu percebo nitidamente, quando eu falo de uma determinada forma, o medo de o que a minha mãe vai falar, né? O que a minha mãe vai fazer. Então, para mim, as emoções estão inteiramente ligadas à entonação vocal, que é o que a Tati trabalha, e é medo. Eu acho que se fosse definir, assim, quais os sintomas, primeiro é medo, insegurança, ansiedade, doença de repetição, e aí desencadeia uma porção de outros sintomas, Ju. Ô, Jaque, você falou uma coisa interessante que eu estou pensando aqui. A criança, às vezes, ela fica doente porque ela quer que o pai fale daquela maneira afetuosa com ela. Eu achei isso, assim... Nossa, então muitas doenças podem ser evitadas se você falar de uma forma mais gentil, de uma forma mais afetuosa. Sim, sim. Eu tive bem recente... Doenças respiratórias. Que tem a ver com a fala, né, no sistêmico, com a respirar, com o falar, com o que não foi falado, com os traumas, os medos. Eu costumo dizer que são as ites da vida, né, Tati? É laringite, faringite, rinite, sinusite, né? Essas são as doenças de repetição. Como eu trabalhei muito tempo também junto com pediatras, né? Eu aprendi um pouco disso, não só da psicologia. Então, você ia avaliar uma criança com doenças de repetição, por exemplo, nossa, aí você pega o contexto familiar e fica tudo explicado. E ela precisa ficar bem para o pai falar. E a gente não pode esquecer quando a criança começa a ter dores de cabeça, dores de barriga, né? São sintomas que precisam de uma ajuda, precisam de um olhar do adulto, né? E esse olhar do adulto pode ser porque essa criança está passando por algum abuso, por algum assédio. E quando a gente fala abuso e assédio, também é o sexual, mas existem muitos outros abusos e assédios, né? Então, a criança pode ser violentada por uma forma como o pai e a mãe lidam com a casa, o homem e a mulher, né? Muitos casais são separados e casam de novo, e não é o pai, não é a mãe, né? Ou é o pai ou é a mãe. Mas as dinâmicas familiares de conflito, que às vezes, assim, quando um casal... Porque, assim, às vezes, eu falo legal com os meus filhos, mas quando eu tô falando com o meu companheiro, nós alteramos a voz, a gente briga, a gente discute, e às vezes esse casal tá apenas conversando, né? Então, o quanto desafiador e o quanto importante é olhar. Então, a Jaque traz algo muito importante, que é a questão do movimento, das emoções que vem antes com o corpo, né? Com os gestos, com o movimento como um todo. A Tati traz a voz, e ainda assim, né, já que olhar para a nossa criança interior e se perguntar, né? Porque a tendência é a gente repetir a nossa educação, né? Essa é uma tendência. E veja, eu acho que muitos aqui dizem, eu vou fazer diferente do meu pai e da minha mãe, né? A gente faz um compromisso interno de fazer diferente, mas se esse compromisso interno ele é embotado de raiva, de não cura, de traumas, eu não vou fazer diferente, eu vou repetir, né? Porque quando o pai e a mãe estão traumatizados, e aqui vejo assim, parece que de novo a gente cai, em vez de olhar antes para a criança, olhar para esse adulto, né? Treinar essa voz desse adulto, treinar esse adulto olhar para a sua criança interior antes de querer ter criança, né, Jaque? Sim, Ju. Por isso que eu sempre falo, né? A gente sempre tem que olhar para as nossas emoções, né? E olhar para a nossa criança também, porque a tendência é repetir, né? E aí, Ju, a grande maioria, né? Nós tivemos uma educação por obediência, né? Você faz isso, senão vai acontecer aquilo, né? A grande maioria, eu acho que até a minha geração, a nossa aqui, né? Foi criada desta forma, né? Então, não tinha essa coisa de vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Não tinha, tinha, né? Só o olhar do pai, né? Não sei se alguém aqui da família 6 e 6, o pai só olhava. Tem o pai só olhava e tu já entendia que podia ou que não podia.
Ju, e tu imagina o quanto é difícil, né? E desafiador trabalhar com esses pais, porque eles falam isso para mim, eles verbalizam, mas já que na minha época bastava meu pai olhar, bastava me dar uma olhada, eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? E aí, Ju, esses pais, né, compreender que hoje a gente pode fazer diferente, nossa, é muito difícil. Até chegar numa compreensão, né, de que pode se fazer diferente, vai um longo caminho aí de orientação de pais, para mostrar, né, porque o que eu faço? Eu mostro possibilidades, porque eu também não posso chegar e falar, olha, você está fazendo errado, né, o filho é dele. Eu coloco possibilidades, né, olha só, a gente pode fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. E essa questão das doenças, essa semana agora, foi muito recente isso, eu estava com uma paciente que vinha numa evolução muito boa, e de uma sessão para outra, ela se recolheu, se embotou, né, voltou com apatia, que era algo que ela já vinha melhorando muito, né, ela está tratando depressão, e é uma adolescente, né, depois eu queria até falar um pouquinho dessa diferença dos adolescentes e das crianças, né, menores, e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né, não entendi, não consegui entender ali na sessão o que tinha acontecido para aquela mudança de comportamento tão grande, né, e aí eu acabei ligando para a mãe depois da sessão, para entender se tinha acontecido alguma coisa que desencadeou aquele comportamento, né, de ansiedade, de raiva, tá? Porque ele também tem sentimento de raiva, né? E aí é porque ela, querida, ela tinha saído para fazer algo, né, para fazer uma surpresa, e a mãe, obviamente, não sabia, né, e acabou. Depois a mãe disse, pedi desculpa e tal, mas ela ficou com aquele sentimento. E aí, qual foi a orientação que eu dei para a mãe, né? Ela precisa de um pouquinho mais de atenção. Então, dá um pouquinho mais de atenção, até porque se tem outra criança menor na casa, né? Eu disse, olha só, esse comportamento gerou isso. Ela disse, mas eu já pedi desculpa, né? E eu entendi, só que para ela o que ficou? A desaprovação, né? Então, como ela já vinha, né, Ju e Tati, trabalhando uma questão, né, mais depressiva, um gatilho, né, que acionou ali, ela já se recolheu. E até eu estava conversando com a Tati, né, Tati, durante a semana nós trocamos aí umas 2 mensagens, e até nós conversamos dessa questão de que é diferente você falar com criança e falar com adolescente. É muito diferente. Então, essa fala, né, Ju, no meu ponto de vista, que eu estou falando agora, ela vai até uns 10 anos, tá? Tu consegue. Com adolescente já é diferente, já é uma fala diferente. Muda bastante. E deixa eu só trazer a Tati aqui para a gente pensar um pouquinho, Tati. Às vezes a gente tem dificuldade de treinar, assim, de se olhar com os nossos filhos, mas o que eu percebo muito aqui, trazendo um pouco da visão de carreira, a gente repete no nosso trabalho a comunicação que a gente tem em casa, né? Então, se nós temos dificuldade de nos comunicar no nosso trabalho, se nós temos dificuldade de nos comunicarmos com a nossa equipe, de sermos entendidos, ou às vezes as pessoas acham que você está sempre bravo, sempre brigando, ou sempre bonzinho demais, talvez esse também seja um movimento de dizer assim, olha, eu posso treinar a minha voz, né? Eu posso dar espaço. E eu vou dizer para vocês, gente, que eu fui entender um pouco mais sobre voz e da importância, e olhar, eu acho que não é entender a palavra, mas é olhar a importância da voz, depois que eu fiz o teu processo, né, Tati, que eu fui entendendo junto contigo todo esse projeto, toda essa importância da gente aprender a comunicar, né? Não de comunicar falando certo ou errado, mas de comunicar entonando, né? Diretamente ligado, sei lá como fala direitinho. A intenção, né? Mas sabe uma coisa que tem aí muito importante que eu já tenho observado, Ju? É o seguinte: nós tendemos a ser muitas vezes mais grosso, mais rígido, mais firme com quem mais amamos. Porque nós com quem mais amamos, nós podemos mostrar quem verdadeiramente a gente é, e a pessoa, a gente sabe que ela vai continuar nos amando. Agora, às vezes, no ambiente de trabalho,
a gente não pode mostrar a nossa verdadeira face, porque a gente pode ser odiado. E aí, eu observo muitas vezes, pode ver em parquinhos, né? Que a minha realidade é uma criança de 5 anos, então a gente vive nos parquinhos, nas praças da vida. Os pais, eles conversam ou no ambiente de trabalho com outra pessoa de uma forma gentil. Olá, Ju, tudo bem? Como foi seu dia? E aí? Aí vira para o filho, não mexe aqui, menino. E aí o filho volta, oi, papai, oi, Ju. Ele muda, a entonação é inconsciente, essa mudança de entonação. E a criança percebe. E aí, muitas vezes ela fala assim, eu quero... O que aquele adulto está fazendo que ele teve mais atenção do meu pai? Meu pai falou de uma forma mais feliz, uma entonação mais alegre, e comigo ele vira e fala bravo. O que eu preciso ser para imitar esse adulto que meu pai me olhe como está olhando esse adulto? É tudo inconsciente isso, Ju. Teve uma conhecida que ela falou assim, que o filho dela chama ela pelo nome. Em vez de ele chamar de mãe, ele chama de Juliana, principalmente perto dos outros. Ele não chama assim, ai mãe, ou Juliana. E aí, a Micaela uma vez começou assim também. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, eu estou falando com um tom mais bravo com ela, e com os outros eu estou falando gentil. Então, ela está percebendo o gatilho do quê? Se eu chamar ela de Tati, eu vou ter a afetuosidade que ela está transmitindo para o outro e não está transmitindo para mim. E eu falei isso para minha colega. E ela não tinha pensado nisso. E aí, nesse mesmo dia, eu chamei a Micaela e falei, filha, vem cá. Eu vou te contar uma coisa. Existe uma pessoa na vida que tem uma palavrinha mágica. E quando essa pessoa usa essa palavrinha mágica, ela tem tudo o que ela quer, ela tem o meu amor, ela tem minha atenção. E só essa pessoa tem o poder de usar essa palavrinha mágica. E a palavrinha mágica é mãe. Qualquer um pode me chamar de Tati, Tatiane, e eu vou responder. Mas quando essa pessoa usa a palavrinha mágica mãe, o meu amor transborda, eu sou diferente. E quem pode usar? Ela falou, eu, mamãe. Desde esse dia ela não me chama mais de Tatiane nem de Tati. Mas hoje eu percebo que quando ela quer me chamar, eu falo assim, tá faltando atenção, eu estou usando um tom de voz muito bravo com ela. Então tu traz aqui o paralelo, Tati, de que às vezes você é um para o externo, para todo mundo, e para a equipe interna é outro, né? Ou para o colaborador é outro, ou para o seu filho é outro. E a gente não percebe, Ju. E a gente não percebe, né? Então a tendência é uma tendência inconsciente de agredir as pessoas que a gente mais ama. Por quê? Porque daí a gente, né, sai do controle. Deixa eu só ler 2 perguntinhas que a gente tem aqui, ou 2 colocações, né? A Melissa fala, eu uso muito o recurso de se fizer isso, vai acontecer tal coisa, que é o recurso da ameaça, né, Jaque? Aqui depois acho que você pode falar um pouquinho. Mas não sei se é ameaça ou se é troca, enfim, mas não encontro outro jeito de falar. Sempre tenho que trocar a atenção da escola, por exemplo, pela internet. Não sei se a Tati quer falar ou a Jaque. Posso só complementar essa fala? Eu até achei... O que eu vejo muito... Eu, como mãe, na minha realidade, eu quero falar diferente, às vezes, mas me falta vocabulário novo, me falta recursos verbais novos para eu mudar a forma de falar. Eu até tenho um post que ele está no meu celular. Então, como o celular é uma coisa que você está ali, e eu uso muito, que são 7 frases ao invés do não. Em vez de eu falar não, eu uso essas frases. Então, em vez de eu falar não, eu posso falar assim, vamos analisar isso junto? Em vez de eu falar não, eu falo, ó, vou pensar a respeito. Você pode me dar uma outra sugestão? Você tem uma outra ideia? Como podemos fazer isso para ficar bom para nós dois? Podemos ajustar um pouquinho a sua sugestão? São formas de dizer não, mas de outra forma. Então... eu percebo muito isso, os pais. A gente quer mudar, mas falta vocabulário novo, falta conteúdo novo. E eu até pensei, Ju, vou falar aqui, né, ao vivo, se alguém já aceitar, em criar um grupo entre pais para a gente fazer essas trocas. Qual vocabulário novo eu uso para falar tal coisa para o meu filho? Como que eu posso mudar o meu vocabulário?
Porque aí você vai criando novas palavras, novo vocabulário, e com isso você vai mudando a sua forma. E o filho vai achar até estranho. Nossa, meu pai falou uma palavra diferente que eu nunca ouvi. E aí o cérebro começa a funcionar de uma outra forma também. Tanto o nosso de pais quanto o da criança. Olha só, daria um programa aí, Pais e Filhos, né? Com a Jaque e a Tati, seria muito legal, né? Para a gente aprender mais sobre comunicação e também sobre esses desafios de a gente aprender a parar de trocar, né? Porque já que tem uma consequência essa troca, né? Futura. Sim, Ju, ela tem uma consequência, né? A gente tem que pensar como que esses filhos vão se tornar, né? Como adultos também. E eu até separei aqui, para se eu puder ler rapidinho, eu gosto muito desse livro que é da Laura Gutman, que diz o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso, né? É um livro que eu gosto muito. E ela diz assim, ó, num determinado ponto, até pegando o gancho ali da Tati. Quando pensamos em nossos filhos, nos convencemos de que os amamos mais que tudo neste mundo. Entretanto, para abordar a dimensão do desamor materno, temos de rever nossas próprias infâncias, com o propósito de recuperar o ponto de vista da criança que fomos. Talvez, logo, possamos compreender os pontos de vista daqueles que são crianças hoje. Eu acho isso muito bonito, porque é esse pensamento, né, Ju? O que consequências esse comportamento mais desafiador também que essas crianças nos trazem hoje, né, para nós pais, de como que isso vai ficar lá na frente, né, quando essa criança for adolescente. Então, quando você consegue, né, Tati, treinar um pouco, né, esse outro vocabulário, quando você consegue buscar outro vocabulário, né, do ponto de vista da fonoaudiologia, e quando eu falo assim, olha, vamos olhar para as emoções primeiro, olha que riqueza você ter essa oportunidade de mostrar para o seu filho que ele pode fazer diferente, né? Começando por você. Começando por você mesmo, por nossos pais, né? E aí a Tati estava falando, né, da questão do exemplo da filha dela, e eu ouvi até um tempo atrás, quando as pessoas diziam assim, né, para os meus filhos, nossa, sua mãe é tão calma, tão tranquila, né? E aí eles se olhavam e diziam assim, vai morar lá em casa para você ver, né? E a gente não percebe, né, Tati? A gente não percebe que faz isso, que a gente troca a entonação, mas é isso. E eu sempre falo para os pais, né, Ju, que eu acho que é muito importante. Isso não é desamor, né? Não é desamor, mas também tu não precisa provar, né, que eles são as coisas mais importantes do mundo também cedendo tudo. Então tem que ter um equilíbrio, né? Então sempre tem que buscar esse equilíbrio, né? E é desafiador esse equilíbrio, porque normalmente se está cansado, irritado com alguma outra coisa, e aí a gente acaba, na hora de fazer uma comunicação, ela não ficar assertiva, né? E a comunicação, né, a gente tá aqui falando de filhos, mas a comunicação serve para tudo, para relacionamentos, dependendo do tom de voz que eu uso com o meu companheiro, dependendo da forma que o meu companheiro tem de amar, né, como ele se sente amado. Então, são tantos desafios que envolvem a comunicação, que é esse o objetivo dessa live, assim, a gente expandir para você que você pode trabalhar a tua voz, de que você pode trabalhar a sua criança interior, né? Já que nós temos tantos adultos aqui nessa. Eu acho que a maior parte das crianças, de vez em quando, a minha filha entra na live, mas a gente tem muitos adultos, né? Nosso público aqui, 6 e 6, é mais adulto. Então, assim, desse adulto ter um espaço seguro para olhar para a criança interior dele, né? E você trabalha com atendimentos tanto físicos quanto online. E, né, Tati, quanta você pode ser contribuição em ajudar esses adultos a olhar para a voz? Tipo assim, nem que seja para saber como será que eu falo, o que que a minha voz ressoa, o que que a minha voz comunica, né? Se olhar enquanto indivíduo para a minha voz e o que ela impacta nas pessoas. Porque às vezes eu tenho tanto amor e esse amor ainda assim
ele nos prende em uma comunicação agressiva, né? A Annelise traz aqui que a CNV é muita contribuição, e a CNV é muita contribuição. Então, mas não adianta eu ter CNV se eu não consigo controlar o tom da minha voz. Não adianta eu ter CNV se a minha criança está ferida. Então, veja que são colchas de retalhos que a gente vai costurando, porque a CNV, sem uma entonação e sem uma criança curada, né, Anne? Fica ainda, parece que não verdadeiro, sabe? Parece que não flui, né? De alguma forma isso bloqueia, não sei se faz sentido, meninas. Eu só vou ler todos aqui e já passo para vocês, tá? A Anne concorda que Laura Gutmann é maravilhosa, e realmente é maravilhoso, né? Nos apoderamos do diálogo com meio eficaz de nos aproximarmos e nos entendermos. Então, o diálogo, ele traz muito isso, né? A capacidade de a gente se aproximar das pessoas que a gente ama e também de a gente passar a nossa mensagem. A Cris fala, maravilhoso, já que esse texto, muito bem, muito bacana essas dicas. E a Elisângela fala, minha filha é bem questionadora, ela aciona o que fala e o que incomoda, ela fala o que incomoda e é um desafio. Eu sou grata porque aprendo muito com ela. E ela só traz o que eu preciso olhar e melhorar. Que legal, né? Quanta contribuição das 6 e 6. É sempre maravilhoso, né, gente? E nas quintas-feiras nós sempre vamos ter esse quadro exclusivo para águias. Quinta-feira é dia de águias, onde elas vão trazer conhecimento para vocês perceberem quanta informação a gente tem aí nesses projetos lindos de carreira, né? Pessoas que trabalham com o que amam. A Tati ama a voz, a Jaque ama trabalhar com adultos, com crianças, com famílias, né? Olhar para esse contexto das famílias e os impactos de tudo isso. Meninas, para a gente fechar, como a psicologia, Jaque, já que você está aqui no grandão aqui no YouTube, vou começar pela Jaque, como a psicologia pode contribuir na comunicação entre pais e filhos? A gente aqui não ensaiou nada, a gente quem sabe fazer ao vivo. É que eu tenho que ligar e desligar o microfone, porque eu achei que o delay era meu. Eu ouvi tua pergunta pela metade, Ju, porque eu estou tendo que ligar e desligar aqui o microfone do YouTube. Pode repetir para mim, por favor? Eu também. Olha só, Jaque, como a psicologia pode contribuir na comunicação entre os pais e os filhos e melhorar essa comunicação? Quais são as contribuições que a psicologia pode trazer? Ju, eu penso que olhar, né, para as emoções. Então, quando a gente faz uma psicoterapia, seja quando você leva o seu filho, seja uma opção de fazer, não, eu vou fazer terapia, né? Eu acho que é esta possibilidade, esta opção, esta escolha, né, de fazer diferente, de olhar para nós mesmos primeiro, para depois olhar para o filho. Quando eu faço terapia com criança, também acaba, né? Porque não tem como trabalhar com criança, eu não trabalho com os pais, né? Então, as orientações, eu prezo muito por elas, né? Nem que seja uma a cada 2, 3 meses, né? Mas eu penso que trabalhar com as emoções, olhar para as nossas emoções dentro de uma psicoterapia é glorioso o resultado, porque a gente, né, o ser humano como um todo não para, né, Ju, para fazer reflexões, né? A gente tem uma sociedade que cobra, trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu sei que isso é importante, né? Alguma coisa tem que pagar nossas despesas, né? Nossos investimentos, mas nós não paramos para avaliar o que estamos sentindo, o que estamos pensando e como que a gente transmite isso, principalmente para as pessoas, para os nossos familiares, né, que estão dentro de casa, os mais próximos, né? E as crianças, então, elas são umas esponjinhas, né? Elas captam tudo. Não adianta o adulto querer esconder uma frustração, uma tristeza, uma raiva que elas captam. Então, assim, a psicoterapia, no meu entender, ela vem muito para ajudar a identificar, né, os sentimentos e as emoções que estão embutidos em cada comportamento. Então, seja ela em psicoterapia individual, né, ou seja ela com orientação. Eu achei muito legal a ideia da Tati, do grupo, né, e eu penso também em desenvolver alguma coisa para pais, né, a princípio, talvez, quem sabe, a gente possa fazer junto isso, né, Tati? Eu vou trabalhar com um grupo de pais também numa instituição aqui em Caxias, então eu disse para a Tati, vou fazer um teste, né, e a gente vai conversando. Porque os pais, né, Ju, eles precisam ser olhados também.
muitas vezes eles trazem a criança, porque a criança é o sintoma, né? Eu costumo sempre dizer isso, a criança é o sintoma de algo que não está bem dentro de um contexto todo, dentro de um sistema todo, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para esses pais, né? Na grande maioria das vezes, a gente recebe a criança, e isso lá no começo da minha graduação era assim, né? Então, olhava a criança, fazia diagnóstico, dava um prognóstico, e era isso. E aí eu comecei a entender, né, Ju, ao longo desses anos de atendimento, de que os pais também precisavam ser olhados, né? De trazer esse pai para a psicoterapia, para ele entender até o que o filho dele estava fazendo ali. Porque é fácil você trazer e mais ou menos dizer assim, conserta para mim e devolve quando estiver bom, né? Mas em casa. Então, quando eu comecei a observar que os pais precisavam também desse acolhimento, dessa atenção, né? Mudou muito a minha forma de atender e mudou muito os resultados da psicoterapia, tá? Então, acho que a psicoterapia, ela vem assim, a gente sabe que nem todo mundo tem, né, condições de ter acesso a ela, mas é algo que eu acho que todo mundo deveria ter acesso com uma certa facilidade, porque ela, no meu ponto de vista, ela traz muita contribuição. Se a gente não entender a nós mesmos, né, Ju, como é que eu vou entender o outro, seja ele grande ou pequeno? E olha só, quando a Jaque traz aqui que o filho é o sintoma, é forte isso, né? O filho é o nosso sintoma, então, nossa, é uma frase muito forte. Jaque, obrigada por enquanto, fica aqui, já vamos pedindo para Tati. Tati, e como a fonoaudiologia, a mentoria de voz, que é um trabalho muito maravilhoso que você faz, onde você mentora as pessoas a primeiro compreender a sua voz, depois entender como olhar para a sua voz, né? Olhar e ouvir a sua voz, desenvolver esse movimento de ouvir a sua voz, como ela pode ser contribuição na comunicação com os filhos? Ela pode ser contribuição onde que os pais Nós vão caímos no aprender. Instagram, tá, meninas? Mas a gente vai continuar aqui no YouTube. Ele vai ser contribuição onde que os pais vão aprender a se comunicar com os filhos, a se olhar primeiro, a ter essa empatia e se olhar como eu falo, qual entonação eu quero passar, porque ele vai conhecer as ferramentas, o que é uma entonação, como que eu vejo a minha entonação, como que eu me autoavalio, e com isso ele vai poder fazer diferente, treinar. Até nas minhas mentorias eu falo que as pessoas têm que pegar um personal training, que é uma pessoa que você vai treinar com ela a nova comunicação. Então você escolhe alguém e você treina com ela essa nova comunicação, você treina as percepções, e pode ser o filho. Aqui em casa quem é minha personal trainer é a Micaela. Eu treino com ela o tempo todo. Então, na minha mentoria, como a gente trabalha os aspectos de voz, os aspectos de fala, e eu trago essa consciência para as pessoas, como a Ju falou, nem eu sabia que era tanto, o que é a voz, o que é falar, quais são, né, o que eu preciso, quais são os movimentos que eu preciso para falar. Ele vai tendo essa consciência, ele vai treinando com o outro para adquirir a prática, porque tudo é treino. Tudo é treino, né? Tudo é treino. E assim, Ju, o que eu vou fazer um grupo de pais no WhatsApp, aonde quem quiser entrar, para a gente fazer essa troca, essa ampliação de vocabulários, trazer perguntas novas, trazer um novo vocabulário. Então, quem quiser entrar, vai estar lá no meu link na bio, vai ter lá, deixa eu ver aqui o nome certinho. Link, né? Novo, vocabulário novo para pais. E é só clicar lá que eu vou fazer esse grupo. Que legal. Trocas. Maravilhoso. Gente, e lembrando aqui que eu faço, que a contribuição da psicoterapia, hoje a gente falou sobre filhos, mas ela serve para nós como adultos, ela serve para a gente olhar os nossos relacionamentos, olhar para a nossa voz, serve para a gente melhorar com as pessoas que a gente trabalha, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, né? Então, é sempre uma oportunidade maravilhosa, é um convite para vocês entenderem assim, nossa, isso também pode, né? Porque às vezes a gente nem sabe que existe uma mentoria de voz, nem sabe que existe psicoterapia também online, né? Já que é algo novo aí que o nosso conselho aprovou
agora, então é muito maravilhoso a gente poder fazer também esses movimentos de psicoterapia online. Então, deixar aqui, meninas, a minha gratidão por vocês estarem comigo. Por algum motivo, o Instagram derrubou a gente, né? Talvez por estarmos em 3, passamos de 1 hora, então isso pode acontecer. Mas tá tudo bem. Gente, um beijo no coração, meninas, gratidão, sucesso, uma linda quinta-feira para todos nós. Tchau, Ju. Obrigada a todo mundo. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.